Eu pensei em falarmos sobre novos países que podem existir em breve, com possibilidade de serem criados nos próximos anos ou décadas. Agora, para ser claro, não estou apoiando a independência dessas regiões especificamente, então não fique bravo comigo nos comentários. Estou apenas listando as regiões em que há fortes movimentos de independência ou governos regionais que buscam a independência. Então vamos começar. Primeiro, a Catalunha. Com sua capital sendo Barcelona, localizada a nordeste da Espanha, a Catalunha deseja a independência há algum tempo. É uma das províncias mais ricas do país, então eles provavelmente pensam que podem viver muito bem sem a Espanha, e estão procurando independência tanto através de movimentos populares como até mesmo através do próprio governo regional. Houve um referendo em 2014, mas foi considerado ilegal e inválido. Das pessoas que votaram, 80% queriam a independência. Em 2017 tentaram novamente e praticamente a mesma coisa aconteceu com o referendo sendo inválido. Precisamos levar em conta que a Espanha é composta por várias regiões autônomas, muitas das quais eram seus próprios reinos até os tempos medievais. A Catalunha costumava fazer parte do Reino de Aragão, então seu desejo de independência pode vir dessa separação histórica. O problema para a Espanha é que conceder a independência da Catalunha pode desencadear um efeito dominó e efetivamente dissolver o país em muitos estados menores, em outras comunidades como a Galiza, o País Basco ou a Andaluzia, embora sejam menores que a Catalunha. Em seguida vem Kurdistão. Este tem o azar de estar localizado em uma das regiões mais instáveis do mundo em nosso tempo, o Oriente Médio. Eles lutaram e defenderam estados separados para o povo de etnia curda por um tempo, mas até agora eles não conseguiram a reivindicação máxima de seu território, que se espalha de parte da Turquia para a Síria, Iraque e Irã. Aqueles que querem a formação de um estado soberano alegaram que essas regiões são de maioria curda, e, portanto, devem ser capazes de se governar. Outros são um pouco mais moderados e simplesmente querem mais autonomia dentro dos atuais limites nacionais dos estados nas regiões, e algum progresso foi feito neste aspecto no Iraque. O Kurdistão iraquiano recebeu o status de região autônoma. Eles realizaram um referendo em setembro de 2017, e 92% dos eleitores queriam a independência, mas o Iraque rejeitou a votação. Havia também um pequeno reino do Kurdistão dentro do Iraque na fronteira com a Pérsia na época, mas durou apenas de 1922 a 1924, e nunca foi reconhecido. Então sua luta pela independência continua. Agora viajamos para a África, para leste da Líbia e oeste da Líbia. Depois da Revolução na Líbia, alguns anos atrás, o país mergulhou em muita instabilidade, pelo que pude entender. Existem basicamente muitas entidades e governos diferentes tentando estar no controle e governar um país, e eles não se dão exatamente bem. Além dos muitos governos autoproclamados que não parecem ter reunido muito apoio pelo menos até agora. Existem duas áreas principais de controle. Um é o governo internacionalmente reconhecido e não apoiado em Trípoli, que está no oeste. Em seguida, algumas regiões que favorecem os governos gerais de Haftar no leste, com base na cidade de Tobruk. O conflito entre essas duas principais facções pode resultar em uma divisão real do país, criando dois novos estados soberanos. Agora vamos para o lugar favorito de todos, os Balcãs. Quando a Iugoslávia se dividiu, nós tivemos a Croácia, Sérvia, Bósnia, Macedônia e Montenegro. Também há o Kosovo, que, como sabemos, causa muita discussão em relação à sua independência ou autonomia. Mas adivinhem que há outra questão de separação que todos podem discutir. Agora isso é um pouco confuso, mas dentro da Bósnia-Herzegovina, existem duas regiões principais. A Federação da Bósnia-Herzegovina, que tem uma grande população croata, e República Srpska, que não consigo pronunciar. Chamada de República Sérvia ou RS, para não confundir com a real, a atual nação da Sérvia, que fica bem ao lado. A RS tem uma grande maioria de sérvios, e por isso há algum tempo eles querem a independência da Bósnia. As autoridades locais tentaram realizar um referendo, mas o governo central bósnio recusou porque obviamente eles não querem perder um pedaço de seu país.
se mudando para um dos meus lugares favoritos, Escócia. O povo escocês deu sua opinião em 2014, e por uma margem um pouco estreita eles preferiram permanecer no Reino Unido em vez de serem independentes. Mas desde 2014 até agora, muito aconteceu, especialmente todos aqueles problemas com o Brexit. Muitas pessoas argumentam que uma das principais razões que levaram os escoceses a querer permanecer no Reino Unido foi que eles queriam permanecer na União Europeia. Se tivessem aceitado sua admissão na época na União, poderia ter sido bloqueada pelo próprio Reino Unido, ou por outros países que querem desencorajar movimentos de independência dentro de seus próprios países, como a Espanha. Isso é evidente no fato de que quando o Reino Unido votou a favor de rescindir quase toda a Escócia, se não todos, votaram contra, querendo permanecer na União Europeia. Na verdade, desde que isso aconteceu, o governo escocês tem insistido e até mesmo tomando medidas para que um novo referendo na Escócia ocorra e as pessoas desencorajadas possam se pronunciar sobre a independência mais uma vez. Os efeitos de Brexit podem levar a muitos problemas com a unidade do Reino Unido, mas isso é assunto para outro vídeo. De volta à África, Somalilândia. Esta região já se considera independente, e na verdade tem relações diplomáticas oficiais com alguns países, mas o governo não é reconhecido internacionalmente como de fato. Está localizado no noroeste da Somália, uma região que também é repleta de instabilidade e problemas em geral. Isso levou a área da Somalilândia a se separar efetivamente da Somália. Eles têm sua própria moeda e exército do governo. A Somália como um todo está uma bagunça agora. A Somalilândia, que é praticamente independente, então a própria Somália. Há áreas controladas pela Etiópia em apoio à Somália, e depois temos áreas governadas diretamente pela União Africana. Enquanto certas milícias locais assumem o controle de outras regiões, parece que a autoproclamação da independência da Somalilândia deu certo e eles conseguiram funcionar bem como uma nação por conta própria dentro das limitações da região. Tudo o que resta é resolver sua disputa com a Somália e ter reconhecimento internacional. O próximo é na Rússia, tecnicamente Kaliningrado. Kaliningrado é aquele pequeno pedaço de terra russa que sempre vemos nos mapas no meio da Europa e nos perguntamos por que a Rússia tem esse enclave entre a Polônia e a Lituânia. Kaliningrado faz parte da Federação Russa porque depois de 1945, a metade norte da antiga Prússia Oriental foi anexada à URSS, União Republicana Socialista Soviética. Depois de 1991, Kaliningrado permaneceu russa, porque não era uma república dentro da União, então não podia pedir a independência. Era parte da República Russa, e já era principalmente povoada por russos, e aparentemente ninguém mais queria, ou por causa do problema de incorporar um território estrangeiro ou porque eles não queriam irritar os russos. Então ainda hoje as chances de se tornar independente são, eu diria, muito, muito pequenas. Algumas pessoas ficaram, deveriam ser devolvidas à Alemanha, mas a Alemanha não quer, e os países bálticos mais a Polônia provavelmente ainda não querem irritar a Rússia, ou lidar com as questões de incorporar uma grande região em seus países. Desde 2004, com o alargamento da União Europeia, a região tornou-se mais isolada do seu próprio país, então a lógica ditaria que algum tipo de solução deveria ser encontrada, mas não acho que veremos uma mudança nisso tão cedo. Na Ásia, Coreia. Agora sei o que você está pensando, que a Coreia já existe, e sim, mas quero dizer uma Coreia unida. Temos ouvido muito sobre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e não pelas melhores razões. Para grande parte de sua história, a Coreia era um único reino. Só depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria ocorreu sua divisão entre o Norte, influenciado pela URSS, e o Sul influenciado pelos Estados Unidos. No entanto, embora a Guerra da Coreia nunca tenha terminado oficialmente, e apenas um armistício tenha sido assinado, não um tratado de paz, há um pouco de um processo de reunificação em curso. Em 15 de junho de 2000 ocorreu a Declaração Conjunta Norte-Sul. O primeiro ponto da declaração é que o Sul e o Norte concordaram em resolver a questão da unificação de forma independente.
E com os esforços conjuntos do povo coreano, que são os mestres do país singular. Isso foi reforçado em 2018 com a declaração da Panmunjom para a Paz, Prosperidade e Reunificação da Península Coreana. Os primeiros passos provavelmente seriam a desnuclearização total verificada da península, sendo seguida pela diminuição das tensões militares, um fim formal da guerra, e mais cooperação entre os dois países a nível social e econômico, levando a uma possível unificação. Mas é claro que para isso acontecer, o regime do Norte teria de se abrir e chegar ao fim, algo que parece improvável, pelo menos por enquanto. E finalmente, Saara Ocidental. Este é um território disputado que é reivindicado pelos moradores, e também por Marrocos. Até hoje seu status é um pouco indeterminado. Houve conflitos entre os dois lados e desde 1991 a ONU conseguiu impor um cessar-fogo, mas também não reconhece um vencedor e soberano da área. A nível internacional, alguns países concordam que eles pertencem ao Marrocos, outros tratam-nos como um país separado. As negociações ainda estão em andamento, então teremos que esperar e ver o que acontece. Espero que eles resolvam isso pacificamente. Então essas são algumas regiões do mundo que podem se tornar independentes.